Triângulo amoroso. Se você nunca viveu essa situação, eu tenho certeza que pelo menos você conhece alguém que já passou por isso. É esse o tema do Nós da Questão Responde de hoje. No e-mail de hoje, uma seguidora se envolveu com um homem casado. Olha, que novidade, hein? Parece que ninguém nunca ouviu essa história antes. Mas vamos entender o que é que isso nos ensina? Ela tem 50 anos e me disse que trabalhavam juntos e que tudo começou como amigos de viagem, porque eles tinham que viajar a trabalho e, de repente, numa dessas viagens, a coisa começou a tomar um caminho inesperado para os dois, inclusive. E aí a coisa foi caminhando e ele até já disse a ela que tem a intenção de se divorciar. Só nunca disse a ela a data, não sabe dizer exatamente quando, porque esse casamento envolve muitas coisas, divisão de bens, filhos, etc., mas que tem a intenção de se divorciar, só não diz a data. Mas com o passar do tempo, ela foi vendo que eles não tinham tanta coisa em comum assim. Ela começou a ver que ele não era exatamente o homem que ela imaginava, ou o homem como ela imaginava que ele fosse. Mesmo assim, ela continuou o relacionamento com ele. Ela, por exemplo, começou a perceber que ele é um homem que pensa muito nele, que é um tanto quanto egoísta, e, sobretudo, ela começou a ficar incomodada com alguém que lida com o casamento dessa forma. Afinal de contas, ele é um homem casado e está com ela e vai se separar e não se separa. E essa forma dele lidar com o casamento, de aparentemente só pensar nele, foi um dos aspectos que ela começou a desencantar deste homem. E aí a pergunta que ela me faz é: por que é que ela tem tanta dificuldade de dizer a este homem que não quer mais esse relacionamento, se, segundo ela nem ama este homem? Ela diz que já se desencantou por ele e que seria muito fácil dizer: olha, eu não quero mais você, eu não quero mais essa relação, mas ela simplesmente não consegue fazer isso. E aí ela me pergunta exatamente por que eu não consigo pôr um ponto final a uma coisa que eu não quero mais e que seria fácil pôr um ponto final. E aí ela também diz que se sente muito confusa e que se pergunta se não estaria sendo inclusive perversa, se não seria uma coisa do ego dela querer que esse homem se separasse, deixasse a outra, para quando ele deixar, ela então dizer: eu também não lhe quero. Porque, segundo ela já deveria dizer logo que não quer ele, porque já descobriu que não quer. O que é que está acontecendo comigo? Que espécie de crueldade é essa que eu simplesmente não saio dessa relação e vou viver minha vida e deixo ele viver a dele? Você pode até não estar passando por isso, mas sempre há muita coisa a aprender sobre a nossa própria afetividade quando a gente entende a afetividade do outro. Então, se você que está assistindo começou na sua cabecinha a falar mal da seguidora porque ela está envolvida com um homem casado, para, bebê! Para, que nós não somos juízes de ninguém. Todos somos humanos e todos passamos por situações que muitas vezes socialmente, moralmente, eticamente, nem são lá as mais apreciadas. Ninguém devia viver isso. Mas a gente vive, a gente sente, ok? Você que é meu seguidor, minha seguidora, aprenda isso. A gente acolhe, a gente entende e a gente aprende com o outro. Mas vamos lá, vamos ao e-mail dela. Começar dizendo jargões psicológicos, que ela está vivendo o triângulo edipiano, que é aquela coisa, eu, papai e mamãe, que ela entrou nisso para viver isso. Tá, esse triângulo amoroso que repete papai e mamãe, e eu entro no meio de papai e mamãe, está presente na situação, mas isso explica muito pouco. Vamos ser um pouco mais criativos, um pouco mais interessantes para entender o que é que está acontecendo com essa mulher. E para você que me escreveu, eu começaria lhe dizendo o seguinte: eu entendo perfeitamente a sua confusão, porque você está o tempo inteiro tentando estar mais perto de um homem que, por mais que você tente estar perto,
você não consegue. Porque por mais que você viaje com ele, por mais que você trabalhe com ele, por mais que você se encontre com ele, ele tem um casamento do qual você não faz parte. E aí você cria na sua cabeça a ideia de que está muito junto e muito próxima dele, quando na verdade você no fundo sabe que não está. E aí a gente chega ao nó da sua questão. Por mais que você esteja com ele, você está sempre sozinha. E é disso o que esse seu e-mail fala. Não é que você é perversa, que você é ruim, que você quer que o outro se separe para você depois deixar o outro. Não é nada disso. Isso tudo que você falou é disfarce seu para não ver uma coisa que é o que está nas entrelinhas do seu e-mail inteiro, que se chama solidão. Sua solidão, para mim, é o nó da questão, porque por mais que você diga que se desinteressou, que não quer, que ele não é a pessoa que você esperava, mas ele lhe salva de ter que encarar uma coisa que está sendo muito difícil para você. Você, no fundo, não tem ninguém e está tendo que se contentar com uma pessoa que, no fundo, não lhe ama. Não que não se possa amar mais de uma pessoa de uma vez, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele começa com a promessa de um dia eu sairei desse casamento e parará, e até hoje não saiu. E você embarcou nessa porque você não dá conta da sua solidão. E talvez pese para você a ideia dos 50 anos. 50 anos e sozinha, e aí eu tenho que pegar o que aparece porque, ó meu Deus. Ou seja, o que eu quis dizer é que é até confortável para você ficar acompanhada desse homem que muito provavelmente não lhe quer, porque na verdade ele quer estar nessa dualidade, quer ficar com essas duas mulheres ao mesmo tempo, e isto é extremamente cômodo para ele, não é? Se não fosse assim, ele já teria dado um outro passo adiante. E porque assim, ao menos, você não se sente sozinha e imagina estar acompanhada. E aí, nesse caso, talvez a ideia do eu já tenho 50 anos, eu não tenho ninguém, então eu acabo tendo que aceitar essas coisas que o outro me coloca e achar isso como algo que me acompanha ou que me completa. E o que é que está por trás dessa dificuldade de lidar com a sua própria solidão? Sabe o que é? A sua autoestima é muito ruim. Você realmente, no fundo, não acredita que pode ser desejada verdadeira e genuinamente por alguém que lhe queira e que lhe queira enquanto prioridade na vida. Alguém que lhe queira, inclusive, ao ponto de mudar a própria vida por você. E é isso que esse homem nunca fez. Ele nunca mudou a própria vida por você. Você é quem muda a sua vida e se adapta ao que ele precisa que seja. E daí vem a sua frustração, a sua raiva e a sua fantasia de que você é quem está no controle da situação, você é quem é a má, você é quem é a perversa e você é quem vai abandoná-lo quando ele um dia se separar. E a fantasia de que não, eu não sinto nada por esse homem e eu estou pisando nele, e por que é que eu simplesmente não saio? Por que é que eu simplesmente não digo, não gosto de você, vá viver com a sua mulher? Porque a verdade é o contrário. É ele quem não abre mão da vida dele por você. E você, mesmo sem perceber, ainda está esperando essa migalha. E é por isso que você não consegue dar um pé na bunda dele. Porque quem está levando um pé na bunda desde o começo dessa história é você. E você está presa nesse levar o pé na bunda e cria a fantasia de quem vai dar o pé na bunda é você. Não é porque a solidão me dói, não é porque eu já tenho 50 anos que eu preciso ficar refém do outro. Ainda que para ficar refém do outro eu crie toda esta fantasia de que quem está no controle da situação sou eu, porque eu não gosto, eu não quero e eu vou deixar, mas por que será que eu não consigo deixar? Porque você não está no controle da situação.
você está submetida a esta situação. Como você que está me escutando, que talvez não esteja passando por algo assim, muitas vezes fica submetido a uma série de situações na relação e aí cria a fantasia de que está lá no controle, de que sou eu que vou pintar e vou bordar e vou acontecer e não vai nada. Não vai nada, porque você não está dando conta da sua dor, da sua solidão. Então, para você que está me ouvindo, pense bem que às vezes a gente nas relações afetivas vira refém de determinadas coisas por não percebermos o quanto é duro a gente lidar com a própria solidão. E uma outra coisa, para você que está vivendo uma relação triangular, ou pensando em entrar numa relação triangular, ou então naquela coisa de não, mas acabou a relação agora, e aí ainda não está bem resolvido com o outro, mas vai vir ficar comigo, então eu vou dar essa chance e vou esperar. Às vezes, por não esperar o outro resolver primeiro a situação dele para vir ficar comigo, eu impeço o outro de resolver a situação. Eu não estou sendo moralista, não, estou muito longe de ser moralista e de dizer, você não pode ficar com ninguém comprometido. Não é isso, não. É que às vezes, se eu dissesse ao outro, resolva primeiro a sua vida e depois venha ficar comigo, talvez a vida do outro se resolvesse mesmo, se o outro de fato tivesse infeliz. Mas na hora que eu entro no triângulo, às vezes eu crio uma situação cômoda e confortável para o outro. Aquele casamento, aquele namoro, aquele relacionamento que de fato era ruim, se torna suportável porque eu acabo virando uma válvula de escape. Então tenha cuidado para não entrar em triângulos, porque a pessoa que você ama poderia de fato acabar amando você e vindo para você se você não tornasse a vida dessa pessoa cômoda e confortável. Às vezes a pessoa está num namoro ruim ou num casamento ruim e aí diz, tá tudo muito ruim. Aí eu digo, então tá, eu vou namorar com você, eu vou ficar com você até você resolver isso. Aí você não resolve nunca, porque você passa a ser a válvula da panela de pressão. Então, não seja válvula da panela de pressão de ninguém. Cada um que resolva a própria pressão interna e a gente que dê conta da nossa própria solidão. Pense nisso. Tchau, até a próxima.